Olá! No ano de 1940 é inaugurado o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, ou Pacaembu, um patrimônio público de suma importância para a história do futebol. Visto como um palco sagrado do futebol brasileiro, e em especial para a cidade de São Paulo, o Pacaembu é a segunda casa dos grandes paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. A presença do estádio para os amantes da bola é uma relíquia. A maioria dos torcedores desses 4 times já deve ter visto uma partida no campo. Retratar o Pacaembu através das pessoas que já frequentaram jogos importantes e das pessoas que trabalham ou trabalharam no local foi o objetivo do jornalista Paulo Neto quando decidiu realizar seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autor do documentário O Seu, o Meu, o Nosso Pacaembu, Paulo Neto é o convidado de hoje. Paulo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Paulo, por que você escolheu esse tema do Pacaembu? Você sempre foi ao Pacaembu? Você tem alguma memória boa que te fez ter a iniciativa de fazer o trabalho? Como é que você decidiu fazer o seu TCC sobre o Pacaembu? Então, o Pacaembu foi um dos primeiros estádios que eu frequentei quando era criança e frequentava assim, muitas vezes. E sempre me chamou a atenção por ser um estádio público, né? Não ter nenhum clube ser dono do estádio. E foi isso que eu quis, isso que me motivou a ter o Pacaembu como tema principal do meu trabalho. E você falou que você ia ao Pacaembu quando você era criança, né? Então, qual que é a importância da sua família para a escolha do tema? Ah, total. Meu pai me levava às vezes ele sempre me levava, né? Não deixava eu sozinho. E a importância total, porque ia com ele, ia com os amigos juntos. Então, eles tiveram bastante importância na minha decisão de escolher o tema. E hoje, falando mais de São Paulo, né, os 4 grandes paulistas, todos agora têm estádio, né? O único que não tinha é o Corinthians, que hoje tem. E o Pacaembu, ele não está abandonado, mas ele é um estádio que ele é muito menos utilizado do que era antigamente. Você acha que o Pacaembu é mais do que um patrimônio, é a casa do futebol brasileiro no Brasil? Eu acredito que é uma das casas, né? Falar que ele é a única é um pouco de egoísmo até. Mas você tem muitos jogos por exemplo, alguns anos atrás, times do Rio vieram fazer jogos aqui, teve jogo de seleção já. Todo ano tem jogo de final da Copinha lá no Pacaembu. Então, eu acho que em São Paulo é uma das principais casas, talvez a casa mais democrática do futebol paulista. Pois é. E levando em consideração o tema, foi difícil separar o seu amor pelo seu time, Pacaembu? Inclusive, você deve torcer para um grande São Paulo, né? Você deve ter ido ao Pacaembu várias vezes, ver esse time jogar. Enfim, foi difícil separar essa paixão? Foi um pouco difícil, sim. Ainda mais porque nos últimos anos teve muitos jogos do Corinthians, foi o time que mais jogou e todo mundo gosta do esporte, principalmente por ter um time do coração, né? E todo mundo, acredito eu, que gosta mais de falar do próprio time do que dos outros. Foi um pouco difícil, mas assim, nada que impeça não, deu para eu separar bem as coisas. E no seu vídeo você entrevista vários torcedores, né? Não só de um time só, como dos 4 grandes paulistas, né? Como você fez para achar essas pessoas para entrevistar? Eram amigos seus? Você soube de pessoas que iam, mas que você não tinha uma relação próxima, mas que você sabia que iam muito ao Pacaembu? Você foi entrevistar elas? Como é que você escolheu essas pessoas? Então, esse foi um certo empecilho, porque quase qualquer pessoa tem história no Pacaembu. Então, ao mesmo tempo que você escolhe boas histórias, as histórias podem vir de qualquer lugar. E eu conheci algumas das pessoas, sim, inclusive, por exemplo, os 2 santistas são da minha cidade de Santo André, lá. Tenho ex-companheiros de faculdade também. Então, eu procurei selecionar as melhores histórias de um círculo mais próximo, até eu diria. E você retrata muito no vídeo que o Corinthians é o time que mais jogou no Pacaembu, mas você também fala que os outros clubes também têm uma identificação, né, no Pacaembu, né? Então, eu quis trabalhar isso porque, ainda mais agora que o Corinthians tem o próprio estádio, muitos times estão jogando. Por exemplo, o Palmeiras, quando tem show joga no Pacaembu, o Santos também, quando quer fazer uma renda, a mais joga no Pacaembu, São Paulo também. E eu quis frisar isso aí também, porque muitas pessoas associam a imagem do Pacaembu ao Corinthians e é um pouco equivocado, né? Afinal, ele é de todos nós, né?
É isso aí, Paulo. A gente vai continuar falando do seu trabalho, da sua ida ao Pacaembu, das suas entrevistas, mas a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já com o Doc Oficina. O Doc Oficina está de volta e o nosso entrevistado é o jornalista Paulo Neto, autor do documentário O Seu, Meu, o Nosso Pacaembu. Paulo, eu vi que você não só entrevistou torcedores que iam ao Pacaembu, mas como funcionários também, né? Conta pra gente como que foi isso, que você entrevistou inclusive o locutor do Pacaembu, né? O Sorriso, que é o cara que tá no Pacaembu há muitos anos, enfim. Como é que foi essa experiência para você? Foi bem divertido, na verdade, porque ainda mais depois que eu descobri que a música que toca no Pacaembu é dele e que ele é um cara muito dedicado à cidade, assim, além de trabalhar no Pacaembu, ele é funcionário público da subprefeitura do Butantã. E foi muito bacana porque ele, apesar de trabalhar no estádio, ele é um cara que não liga muito para futebol, por exemplo, foi bem diferente. E contar a história do lado ao contrário, né, de quem faz acontecer o espetáculo, né? Proporciona tudo para que todos os torcedores tenham uma experiência agradável na ida ao estádio. E você falou que ele não é muito ligado ao futebol, mas ele falou para você qual time que ele torce, enfim. Não, ele não me falou o time que ele torce, inclusive ele falou que como torcedor ele foi uma vez só no Pacaembu e nem lembra qual que é o jogo. Foi levar uns amigos que moravam longe, então futebol não é muito a praia dele, não. E como é que foi entrevistar o Marcelo Duarte, da Band News FM, outro profissional também, né, saindo da área dos torcedores? Como é que foi? Foi bem bacana e foi uma entrevista muito importante, porque ele é um dos idealizadores do Museu do Futebol que fica no Pacaembu. E ele é um cara muito, como eu posso dizer, ele é muito antenado em algumas coisas. No Pacaembu ele conhece muito, tem muitas curiosidades. E foi muito bom entrevistar ele, ainda mais que eu, quando era mais novo, assistia ele na televisão e poder estar entrevistando ele frente a frente foi muito bacana. Eu vi umas imagens do Pacaembu, da entrada principal, né, ali na Praça Charles Miller, né, umas imagens bonitas, né, que as pessoas adoram mostrar quando falam do Pacaembu. Você que fez aquelas imagens? Fui eu que fiz todas as imagens, das entrevistas, as imagens de apoio, toda a captação fui eu que fiz. Impressionante. E você tem alguma dica para o pessoal que vai fazer o TCC, né, para o pessoal que está chegando aí no 6º, 7º semestre, não só de jornalismo, né, mas, enfim, dos outros cursos também. Qual que é a sua dica para o pessoal que quer fazer um TCC de qualidade, como foi o seu? Bom, baseado na experiência que eu tive, o que eu posso falar é tenham calma que vai dar tudo certo. Em alguns momentos vai parecer que vai dar tudo errado, mas se você trabalhar com seriedade e colocar o coração, você vai conseguir. E para você foi mais fácil fazer porque você fez um tema que você gosta, né? Se você fizesse um tema que você não tem muita afinidade, talvez fosse um pouco diferente, não é? Exatamente, a escolha do tema é muito importante, porque como você vai, além de ser o trabalho da sua vida, você fica muito tempo fazendo e se dedicar a algo que você não gosta é muito mais difícil, né? Então isso facilita muito as coisas, a escolha do tema. E você sempre quis fazer um vídeo ou você tinha pensado em fazer um texto, um livro, um programa de rádio? Como é que foi a ideia do vídeo? Então, a ideia do vídeo surgiu muito por eu gostar da parte audiovisual e por eu querer trabalhar mais com a emoção do telespectador. E eu acredito que através do vídeo seja um pouco mais acessível de você tornar isso mais palpável. E sobre o vídeo, como é que foi pegar as imagens dos gols? Porque eu vi no seu vídeo que a cada história que um entrevistado contava, você colocava as imagens do jogo que ele estava falando, né? E como é que foi isso para você, de colocar a imagem do jogo, que foi faz uns anos, né? A maioria deles, né? Mas como é que foi, tipo, inserir essas imagens no seu vídeo? Não só com as entrevistas, né? Então, algumas imagens foram meio difíceis de encontrar, principalmente dos jogos mais antigos. E que eu encontrei algumas com uma qualidade muito baixa, porque não tem um acervo que é acessível gratuitamente na internet. Mas foi uma pesquisa bem divertida também, para poder ilustrar também o que a pessoa estava falando, né? Porque nem todo mundo conhece ou lembra os jogos só pelo depoimento do entrevistado. E quanto tempo você demorou para fazer tudo? Só o pessoal ter uma ideia, assim, de um TCC dessa qualidade, assim, quanto tempo demora para fazer? Bom, a parte de produção e edição eu demorei por volta de uns 2 meses e meio, entre roteirizar, gravar e editar tudo. Bom, Paulo, é isso aí. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho e boa sorte na sua carreira aí. Eu que agradeço o convite novamente.
A você, telespectador, fique com a gente. Muito obrigado e até o próximo Doc Oficina.